Muito boa tarde. Vão estranhar a pronúncia, mas é a que eu tenho. E queria agradecer o convite da Teresa Nazar e da Escola Lacaniana de Psicanálise para estar aqui convosco e dizer que eu provavelmente, se fosse inteligente, tinha primeiro perguntado do que é que se tratava e talvez não tivesse vindo, porque eu de arte não sei nada. Eu de arte sei muito pouco. Gosto muito de literatura, gosto muito de cinema, mas, efetivamente, não sei se estou exatamente no bom lugar aqui assim. E queria agradecer também a todos a vossa presença e a vossa interpelação e espero que me interpelem depois do que eu possa eventualmente dizer. Eu vou começar por vos dizer que a preparação, aliás, é engraçado porque eu vi que isto aconteceu com diversos dos palestrantes aqui. Esta intervenção me deu muito que pensar, ou seja, o que é que eu vou dizer? Eu nem sabia muito bem, não conheço bem nem bem nem mal a escola, portanto não sabia muito bem o que eu vinha dizer. Isto fez-me lembrar duas coisas. Por um lado, uma história da minha infância. Nós éramos 9 irmãos e eu era das mais novas e, portanto, nos juntávamos ao jantar ou ao almoço, mas sempre ao jantar de qualquer maneira, numa grande mesa com os pais. E eu era, não sei porquê, enfim, eu sei, muito intimidada, digamos. Tinha muito receio daquela multidão de gente à volta de mim que aparentemente estava muito mais à vontade do que eu. E lembro-me que um dia, não sei o que é que despoltou isso, mas que eu comecei a chorar, eu tinha pai 7 anos, né? E o meu pai veio ter comigo e levou-me lá para fora para perguntar o que é que você está a chorar. E eu terei dito, é porque ninguém gosta de mim. E então o meu pai fez aquilo que, não sei se foi bom ou se foi mau, mas que foi, levou-me lá para dentro e disse assim, ela acha que ninguém gosta dela. Vocês não gostam dela? E todos disseram que sim, claro, como é evidente. E então, para tentar um pouco, como é que é dizer, fazer qualquer coisa para eu me sentir mais integrada, o meu pai resolveu propor-me, eu lia muito e propor-me que eu escrevesse um texto e que o lesse a toda a gente. Coisa que eu fiz, escrevi um texto, já não sei o quê, uma história, qualquer coisa, não sei o que, já não me faço a menor ideia, mas ainda me vejo de pé em cima de um banquinho, todos sentados à mesa, e eu a ler o texto. Bom, e ele tinha dito, vamos fazer isto várias vezes e tal, mas nunca mais se fez, e aquilo para mim ficou como uma marca da dificuldade de falar. E esta ciranda, esta vinda aqui à ciranda, fez-me um pouco, de repente, lembrar essa história. E fez-me lembrar essa história, suponho, porque esse meu sintoma, digamos, de solidão, há uma coisa que eu trabalhei um bocadinho antes de vir para cá e que vou dizer em muito poucos minutos, porque fica já adquirido, digamos. É que nós vivemos num tempo, eu já sou bastante velhota, parece que sou mais velhota do que aquilo que pareço, mas de qualquer maneira já sou bastante velhota,
E nós vivíamos um tempo que era um tempo em que o tempo e o espaço eram completamente diferentes. Nós crescíamos em espaços grandes, fôssemos ricos ou pobres, porque se fôssemos ricos eram casas grandes, se fôssemos pobres, eu não sei se isto está... se fôssemos pobres, era nos bairros, nas ruas, nas aldeias, etc. Portanto, havia sempre, por um lado, a possibilidade de escapar, de ir para... Eu lembro-me que eu escondia-me sempre num canto qualquer da casa muito grande dos meus avós, ou então a possibilidade de escapar dos pais, mas também de escapar de todos, dos vizinhos, dos avós, dos tios, enfim, daqueles que representavam a autoridade paterna. Porque, no fundo, a autoridade paterna não era aquele pai biológico só, era a autoridade do grupo, a autoridade da família e da sociedade, no fundo, que fazia peso. E, portanto, esse espaço hoje perdeu-se. As crianças são educadas em casas em que a gente tem que passar o tempo a dizer não toques aí, não ponhas o dedo lá, não faças não sei o quê, e em que não há grande escapatória para elas. Outra coisa é o tempo. Eu também sou de um tempo muito antigo em que tudo se fazia, não havia prêt-à-porter, não havia roupa feita, não havia comida feita, não havia supermercados, não havia... enfim, tudo tinha de ser feito. Ali a nossa colega esteve no Minho e viu com certeza os instrumentos rurais e das casas, instrumentos antiquíssimos que tinham sido feitos especialmente e que duravam anos. Não era como agora, as coisas duravam anos, que um telemóvel ao fim de 1 ano ou 2 anos já se deita fora e compra outro. Não é? E, de facto, esse lado artesanal da vida era uma transmissão de conhecimento. Quer dizer, nós sabíamos que as coisas demoravam tempo a fazer. Hoje em dia isso já não existe, mas o que é facto é que as crianças continuam a demorar tempo a fazer. Ou seja, a constituição da subjetividade de uma criança é qualquer coisa que começa, podemos dizer ainda na barriga da mãe, mas enfim, não exageremos, porque a gente não sabe bem o que é que lá se passa, mas, de qualquer maneira, assim que a criança nasce, começa um trabalho que também já não é o que era, mas que era necessário. Esse trabalho, eu sou bastante crítica relativamente ao facto... Crítica. Bem, desculpem lá a expressão, eu não sou crítica. Eu sou perplexa, que é diferente, porque eu não sei como é que se poderia fazer de outra maneira. Mas o que é facto é que hoje, em Portugal, outra coisa que eu vos queria dizer rapidamente, é que eu venho lá do Ocidente de Portugal, que é uma cidade um bocado especial, e da Europa. Portanto, eu sei que aqui no Brasil há coisas que são muito diferentes na nossa sociedade, mas eu só posso falar daquilo que conheço e, portanto, é disso que vou falando. E essa criação da criança, da sua transformação até ao momento de ir para a escola, era qualquer coisa que estruturava, de facto, o humano. Aquilo de que nós temos falado aqui assim, ou de que tem sido falado aqui, que foi falado hoje de manhã e ontem, é um resultado, em parte, na minha opinião, do facto de nós já não sabermos como, em Portugal, aos 4 meses, as mulheres
como diz um escritor aí assim francês, inauguraram o livre mercado do trabalho, que é uma coisa que os homens nunca fizeram, diz ele, mas que as mulheres inauguraram o livre mercado do trabalho. E as estruturas que existem para esse trabalho, para a vida do trabalho, não são estruturas que prevejam esse cuidado da maternidade, e não só da maternidade, da família, dos adultos à volta de uma criança, e que permitam, e que no fundo fazem que, por exemplo, aos 4 meses, vai tudo para a creche. Lá em Portugal, alguns têm a sorte de ter uns avós ali ao lado, mas, aliás, é uma das funções redescoberta na nossa sociedade dos avós. E Lacan diz num texto que eu, aliás, tenho aqui, mas enfim, não tem importância, diz num texto que a criança precisa de um olhar que não seja anónimo, de um desejo à sua volta que não seja anónimo. E é isso que hoje nós temos, de facto, dificuldade em encontrar. E, do meu ponto de vista, eu penso que isso é aquilo com que a sociedade e, de certa forma, a juventude se depara, que é sem essa vinculação, que é uma vinculação da subjetividade a qualquer coisa que... a uma relação, não é qualquer coisa, a uma relação que a criança aprendeu a desprender-se, mas que mantém tudo aquilo que faz parte do humano, que é a falta. Ou seja, a separação entre a mãe e a criança é um processo que este sistema atual não deixa que se faça com o tempo. Não se faça, digamos, retomando as minhas expressões primeiras, de forma artesanal. E isto é importante porque todos nós vemos, isto é uma coisa que eu gosto, sobre a qual eu gosto de falar, embora é evidente, toda a gente sabe isto, mas é bom de vez em quando pensarmos, acho eu, quando uma criança nasce, há duas coisas que acontecem. Agora já não acontece assim a primeira, porque já há aquelas coisas, aquelas radiografias, que não se chamam radiografias, que se fazem para saber o sexo do bebê, mas a primeira coisa que se perguntava é rapaz ou rapariga? Essa questão vou retomá-la depois. Mas a outra coisa é a mãe e o pai, eventualmente, começarem a falar ao bebê. Ou seja, desde que a criança nasce, que ela é posta na posição do outro a quem se fala. Ou seja, e é por aí que passa a separação da criança, a constituição da sua subjetividade. É por esses 2 anos em que ela desenvolve, por um lado, o seu corpo, ou seja, a mãe pega nela, a mãe muda-lhe as fraldas, a mãe dá-lhe banho, a mãe ensina-lhe, quer dizer, fala, ter as posições, ela vai começando a constituir o seu corpo. E, simultaneamente, exatamente simultaneamente, a mãe vai falando com a criança. E vai falando, dizendo, não importa quê.
Ah, que chatice, hoje no trabalho nem sabes como foi uma chatice. Ou coisas parecidas. Que a criança, obviamente, não entende na objetividade que a gente adultos acha que as coisas têm, mas entende completamente na subjetividade do tom da mãe, da forma como ela fala, da maneira como ela mistura o corpo da criança, a estruturação do corpo da criança com a fala. E esses 2 anos, que são fundamentais, vocês conhecem todos com certeza também a história da fase do espelho, que o Lacan introduziu de uma maneira específica na psicanálise, mas que ele teve bem o cuidado sempre de explicar que era uma coisa precoce. Precoce porque exatamente a criança, a mãe, o pai, ainda não tinham tido tempo de lhe estruturar o corpo. O corpo era para a criança, ainda nessa idade, o que é o meu corpo, a minha mão, o que é o corpo em pedaços. Não é bem em pedaços, morcelê não é bem em pedaços, mas enfim. E a criança vê-se, de facto, face a um corpo inteiro, se podemos assim dizer, identifica-se pela primeira vez com toda aquela coisa do que o Lacan explica muito bem, do olhar da mãe, da necessidade do olhar da mãe nesse momento, etc. E nós vemos que em certas culturas as coisas não se passam dessa maneira tão precoce, ou seja, as crianças só são levadas a saber que o seu corpo é uno quando o seu corpo já é interiormente uno para elas. Quando elas já sentem um corpo, no fundo, por volta do 1 ano e meio, quando já andam mais desembaraçadas e que, eventualmente, em Portugal havia umas sentenças populares, como em todos os países antigos, aqui no Brasil não sei como é que isso se passa, mas havia umas sentenças populares que tinham a ver com as questões da família, da maternidade, da criança, etc. E havia 2 ou 3 sentenças que diziam o seguinte: a criança, enquanto não fala, não se leva ao espelho, porque se levar ao espelho, não fala. E porquê? Quer dizer, as pessoas não pensavam isto é a minha interpretação desta sabedoria popular. É de que, de facto, enquanto a fala não vier de dentro de um corpo que se conhece, é uma fala mais vazia. Para que a fala seja cheia, é preciso, como dizia hoje de manhã alguém, que isso nos venha de dentro, ou também dali, daquele lado, alguém dizia a mesma coisa. É preciso que nos venha de dentro. E é outro problema do nosso mundo e da nossa sociedade de hoje, é que, efetivamente, essa fala cheia praticamente já não existe. E eu fiquei muito intrigada e continuo ainda um bocadinho intrigada, devo confessar, sobre esta história do inumano. Porque, para mim, o humano é o ser que fala. E, portanto, dentro de todas as angústias e dentro de todas as dificuldades que nós sentimos hoje, mas que no fundo sempre sentimos, isso não nos impede que sejamos humanos. Impede-nos, por vezes, eventualmente, de o ser plenamente, de conseguir fazer da fala verdadeiramente o nosso instrumento de humanidade. E a dizer que estive a ler ontem, antes de ontem, encontrei lá, em casa da Teresa, que tem a gentileza de me albergar,
Um livro que eu desconhecia, mas que vou mandar vir logo que puder, que é A História da Vida Privada do Brasil. Sabia que havia a história da vida privada dos franceses e tal, mas a do Brasil não sabia que existia. E comecei pelo último capítulo do último tomo. Ali havia 3 tomos, mas eu já vi na internet que há 4. Eu, portanto, comecei pelo último capítulo do 3º tomo e eu disse-me, mas porquê é que a nossa sociedade nos parece tão complicada? Já foi. Quer dizer, esta mudança constante da sociedade, que tem sido, é evidente, muito mais rápida agora do que era de antes, também ela, no fundo, já existiu, aquele livro pareceram super bem feitos, pareceram muito interessantes, e aquilo que ele descreve das mudanças da sociedade industrial no fim do XVIII e no princípio no fim do século XIX e do princípio do século XX, há algumas coisas que são iguais às duas. São de mudanças, mas são mudanças, por exemplo, aquela história que se dizia, que se contou ontem, de que o tipo que num filme do Tarkovsky, não é? Que ia ao tal quarto onde o desejo se tornava realidade e que ele ia à procura do irmão e afinal o que lhe aconteceu foi ficar super rico. Já existia nessa altura. Ou seja, quer dizer, as coisas, de certa forma, o desejo humano tem outros objetos, no fundo. Mas, fundamentalmente, os objetos são os mesmos. Os objetos materiais podem mudar, mas, de certa forma, os objetos são os mesmos. E é isso uma das coisas que eu gostaria de falar aqui. Bem, eu escrevi imensas coisas, mas acho que fiz 3 conferências para o Brasil. Não vou ler nenhuma delas. A gente te chama de novo. Não vou ler nenhuma delas, mas a certa altura, ao escrever uma delas, isto é tudo escrito à mão, eu de repente parei e vim cá acima ao título e disse assim: porquê é que eu estou aqui a falar para vocês? Ou seja, no fundo, aquilo que eu gostaria, de facto, de poder dar de mim, é aquilo que nesta sociedade, seja ela humana ou inumana, como a gente lhe quiser chamar, ou desumana, aquilo que nesta sociedade nos interpela. Tenho, apesar de tudo, aqui 2 citações que eu não resisto a ler, que eu tinha posto no início da minha intervenção, e que é assim: começo como termina o grande sertão veredas. O diabo não há. Existe, é o homem humano. É a última frase do grande sertão veredas. E depois continuo com uma citação que Freud fez no seu livro do Mal-Estar. Ele cita um escritor alemão que diz: deste mundo não podemos cair, estamos nele uma vez por todas. E eu... Hã? Como? Que é aquele o nome do autor? É o Grabe. E o livro chama-se Aníbal. E, portanto, é o Freud que o cita. E estas 2 frases parecem-me
que resumem um pouco o meu sentir relativamente à sociedade atual. Uma das coisas de que Freud fala neste livro, mas eu vou-vos contar uma história que eu achei muito engraçada, que vocês também vão rir, porque é brasileira, e que isso aconteceu num seminário a que eu fui em Paris de psicanálise, um colóquio grande, e em que alguém mostrou um vídeo de uma manifestação atual, aqui no Brasil, uma manifestação contra Temer. A primeira coisa que espantou todos os europeus, a mim não, porque eu já sabia, porque senão também tinha espantado, é que a manifestação se faz, como vocês sabem, dançando. Isso era uma coisa que os europeus nunca tinham visto. Isso para uma manifestação, não de uma forma agressiva, mas dançando e cantando os slogans. E a outra coisa que os espantou é que o slogan era só amor, fora o Temer. E as pessoas diziam, mas só amor? O que é que isto quer dizer? E pergunta, e é uma coisa que nos interpela, não é? Que esta expressão só amor, num tempo destes, num momento destes, apareça numa situação daquelas. Freud também fala no seu livro de uma coisa que me parece muito interessante, que é exatamente o amor libidinal, de certa maneira, uma maneira diferente. Estávamos um bocadinho, as três a falar, as quatro a falar aí assim há bocado. Fala do amor libidinal a propósito do facto de a cultura nos incitar ao amor. E diz ele, é evidente que o amor universal fomenta a cultura, a criatividade, a cooperação, a amizade, mas tem um valor muito relativo. É abstrato e sem critério. E nós sabemos, e sabemos até como membros de sociedades psicanalíticas, que o amor no grupo é de desconfiar, às vezes. Não é uma coisa simples. Mas, diz ele, o amor genital, esse é o amor que, de facto, continua, e eu entendo bem isso, o amor, eu disse genital, mas é também, sobretudo libidinal, é um amor que, efetivamente, toca a subjetividade de cada um de nós. Eu agora tenho visto uma série, eu nunca vejo, é raro ver televisão, porque eu vivo com com 2 netos, e desabituei-me de ver televisão, porque houve uma altura em que só eles é que viam televisão, e eu já não... E, portanto, raro ver televisão. Mas descobri, não sei como, uma série, que é uma série francesa, que é sobre a resistência, exatamente na última Grande Guerra, a resistência francesa, sobre o momento é no fundo sobre a ocupação francesa pelos alemães e pela libertação pelos americanos e ingleses. E essa série tem uma coisa fantástica, que é a violência. Mata-se como quem... mata-se como quem mata uma barata, como se dizia aqui. Do lado dos alemães, do ocupante, mas também
do lado dos resistentes. Quer dizer, a violência é equivalente, a gente pode achar que as razões são diferentes, mas a violência e, de certa forma, um gozo culpado da violência é evidente naquela série. E a única coisa que quebra essa violência é quando, entre um homem e uma mulher, aqui ou ali, do lado alemão ou do lado francês ou do lado misturado, o amor surge entre dois. E, de repente, há uma viragem no filme. E isto, tudo isto eu falo porque eu penso que, de facto, eu vou dizer uma coisa, eu acho que um dos problemas da psicanálise é que, embora seja das poucas questões, das poucas elaborações intelectuais, não estou a dizer que seja uma ciência ou que não seja, das poucas elaborações intelectuais em que houve, desde o início, uma presença significativa para cada uma das épocas das mulheres. Eu penso que a psicanálise tem uma predominância do olhar masculino sobre a clínica e que isso dificulta bastante a compreensão, por vezes, da psicanálise e a compreensão entre psicanalistas também, eu acho. O Lacan, o Freud, obviamente, para começar, é retomado com muita energia pelo Lacan, como vocês sabem, tem o falo como conceito central. Nós, de língua portuguesa, sabemos que falo é a mesma palavra que falar e que fazer. E isso dá uma visão completamente diferente do falo, que é um pouco desconhecida, em meu entender, quando não há língua portuguesa à mistura. E eu acho que eu falo de uma maneira assim um bocado misturada, mas tenho a impressão que vou indo aos sítios que eu me interessa, às coisas que eu me interessa dizer. Freud, num capítulo lá do mal-estar na cultura, como dizia alguém hoje de manhã com toda a razão, não é da cultura, é na cultura, porque é na cultura de sempre. O mal-estar não é de hoje. O mal-estar é na cultura de qualquer que fosse, com as suas modificações. Na cultura humana, é o mal-estar da cultura humana, qualquer que fossem as modificações e os aspectos que essa cultura tivesse ao longo dos anos e dos milénios. Ele diz a certa altura uma coisa engraçada que eu nunca tinha reparado. O medo da revolta das mulheres leva a medidas severas de prudência. Eu nunca tinha reparado nesta frase do Freud, e que é evidentemente muito marcada pelo tempo, mas que se veio a verificar cheia de sabedoria, no sentido de que a revolta das mulheres se tornou numa revolta como é que eu hei de dizer, numa revolta que não as valoriza, vou dizer assim. Ou seja, eu penso que a
aquilo a que nós chamamos a emancipação e a libertação das mulheres, que é um facto real e importante, deu espaço para muitas coisas da ordem, exatamente, do falo, do falar e do fazer, que essa emancipação pecou por, a meu ver, não ter sido capaz de se construir, de se pensar, e limitou-se, de certa forma, eu tento pesar as palavras, limitou-se, de certa forma, a fazer de homem, ou seja, exigir, por um lado, há uma coisa que de facto me incomoda muito, que é, e que aliás se universalizou, já nem é só das mulheres, que é a vitimização. Eu penso que nós, psicanalistas, temos a sorte na nossa profissão de poder distinguir essa coisa da vitimização. E que é da ordem completa do imaginário. Nem é da ordem do real, nem é da ordem do simbólico. É da ordem do imaginário puro. E que foi alastrada para tudo. Todos temos direitos a tudo e todos temos direitos a tudo já. E evidentemente que isso é uma forma de humanidade que, para já esquece a palavra, qual é o interesse da ciranda ou de outras coisas semelhantes? O interesse da ciranda é que nos põe a falar uns com os outros, ou seja, é que nos humaniza. E, nomeadamente, pelo facto de pôr a falar pessoas que nem sequer são do nosso trabalho, da nossa... enquanto que perdi-me um bocadinho, pronto, já sei. Estava, portanto, a dizer que esta forma de julgarmos que temos direito a tudo já é uma forma de achar que o real não existe. Ou seja, o impossível não existe mais. E nós queremos já tudo. E é também uma forma de não tratar, sobretudo é isso, uma forma de não tratar o real pelo simbólico. Ou seja, de não encontrarmos para nós, e aqui digo homens e mulheres, embora eu estivesse a falar especificamente das mulheres, de não encontrarmos para nós a responsabilidade de transmitir o humano. Fala-se muito em psicanálise da função paterna, que faz a transmissão do simbólico. Eu falei há bocado da transmissão da função materna no sentido de transmitir o real do corpo, mas também a fala, que é simbólica, não é? E é um pouco como se, ao perdermos na forma como a sociedade hoje se estruturou, ao perdermos o lugar, o espaço e o tempo de constituir a subjetividade dos seres que vêm vindo, perdêssemos a possibilidade de fazer essa transmissão
essa transmissão do humano, que é o que nós temos que fazer. É para isso que estamos cá neste mundo. Hoje falava-se de retorno e de regressão e de tudo. Havia um psicanalista em Lisboa que aqui há uns dias deu uma entrevista, até é uma pessoa que eu tenho um certo reconhecimento, é um dos mais antigos psicanalistas portugueses, que dizia uma coisa que era assim: eu acho que a psicanálise, há uma coisa que mudou, que é que a gente já não tem que estar a olhar para trás, a gente tem que olhar para a frente, tem que dar aos nossos pacientes meios para eles continuarem para a frente a sua vida. A psicanálise é como guiar um carro. A gente, quando vai a guiar um carro, não está a olhar para trás, está a olhar para a frente. E eu pensei, eu tenho um espelho retrovisor e 2 espelhos laterais, e se eu não olhar com atenção, vou não sei para onde. De facto, quando a gente chega ao fim da sua vida, qual é o sentido deste caminho todo, para além das alegrias das mazelas, das alegrias, das mazelas, mas também das construções que a gente acha que fez, naturalmente não fez nada, mas acha que fez. A gente pensa, pronto, foi apenas um pequeno elo da humanidade. E, como dizia alguém aqui também, vai desaparecer, acabou. É para sempre que acabou. E para que é que serve? Qual é o sentido de nós termos estado aqui? É exatamente esse único. É de, sem saber, muitas vezes, a maior parte das vezes sem saber, e apesar de tudo, termos podido fazer essa transmissão que vem de há séculos para trás e que vai continuar. Há uma coisa muito engraçada que vocês podem ver na internet, que eu não sei por acaso naturalmente, alguns já viram, eu vi absolutamente por acaso, já não sei como, que é no YouTube pode-se ver chamar por, eu não sei se vocês chamam DNA ou ADN, aqui assim, DNA, pronto. DNA, e há uma reportagem muito engraçada feita em Londres, não é uma reportagem, é um estudo, uma investigação de 2 pessoas que resolveram fazer o seguinte: chamaram uma série de pessoas voluntárias de variedíssimas origens, umas 60, acho eu, e com cada uma delas fizeram uma primeira entrevista, na qual lhes perguntavam qual era a origem delas, de onde é que elas vinham, se tinham mistura de culturas, quais eram as culturas com que elas se identificavam, quais eram as que elas não gostavam, e assim, fizeram uma conversa deste tipo com cada uma das pessoas. E pediam autorização para tirar qualquer coisinha, não sei o quê, para ver o DNA de cada um deles. E no fim de terem feito esse exame, chamaram outra vez as pessoas todas, mas desta vez todas juntas. E foram chamando cada uma e dando a cada uma o resultado do seu DNA. Bem, não podia haver maior confusão. Todos tinham origens ignoradas, e havia até um muito engraçado, que era um preto, eu sei que aqui se diz negro, mas eu não sei porque é que se há de dizer branco e não se diz preto. Portanto, eu digo preto, não digo alvo para branco, portanto, também não digo negro para preto. Era um preto com origem africana
E na primeira conversa, uma das coisas que ele tinha dito é que aquilo que ele não gostava de encontrar no seu DNA era sangue alemão. E quando lhe entregaram, tinha sangue alemão. Ora, eu digo isto porquê? Porque seguramente, quando nós estamos aqui, quando eu estou aqui, eu não estou sozinha. Eu estou com tudo aquilo que eu trago comigo. Imensa maioria das coisas eu desconheço, mas trago-as comigo e transmito-as para outros que as vão continuar. E pronto, isto era um pouco aquilo que eu gostaria de falar relativamente a estas questões da humanidade. Mas queria ainda voltar um bocadinho à questão das mulheres. Porque a questão das mulheres, falou-se aqui das mulheres e dos pretos, para já como minorias, no Brasil os pretos minorias, não sei que sejam, mas é verdade que aqui não são minorias, são zero, isso é verdade. Que as mulheres sejam minoria também nunca ouvi dizer. Bom, mas é verdade que quando começaram as lutas, os combates, tanto das mulheres como dos pretos, nos Estados Unidos, pela sua emancipação, pela sua igualdade, digamos, já veremos um pouco essa história da igualdade, é verdade que o slogan era igual. Black is beautiful, a minha pronúncia em inglês é horrível, que eu nunca falo inglês. Black is beautiful e Kant is beautiful. Ou seja, cada um fazia a sua manifestação com o mesmo slogan. E houve aqui alguém que disse hoje, se não me engano, era a senhora lá do fundo, a Guida, não me lembro se foi ela, mas tenho a impressão que sim, que de facto o que interessa, e o que nos interessa a nós psicanalistas é a diferença, não é a igualdade. Porque a igualdade não existe. E criar grupos de iguais é um mal-entendido total. E, nesse sentido, eu acho que continua a ser o mesmo tipo não é de negação, é de forclusão. O mesmo tipo de forclusão, dizer que os pretos são todos iguais, ou tratá-los como se fossem todos iguais, ou que as mulheres são todas iguais, ou que os humanos são todos iguais. Não somos. E os pretos não vêm aqui ao caso, neste caso eu não pensava falar disso, mas das mulheres gostava de falar porque esta luta das mulheres trouxe muitos equívocos, a meu ver, é claro. E provavelmente eu acho que haverá quem não esteja de acordo, eu sei que nisso não sou muito ortodoxa, mas eu penso que essa história do género é uma invenção para nos enganar, porque existe a diferença sexual. A gente nasceu homem ou mulher. Pode fazer disso o que quiser. Sexualidade, ir para a freira, homossexualidade, transgênero, tudo o que as pessoas quiserem. Eu tive uma vez um paciente muito engraçado, digo um paciente, não era um paciente, era uma paciente. Mas era uma paciente que eu lhe chamo sempre um paciente, porque ele tinha uma cara de um rapazinho, ele tinha 33 anos ou coisa, ela tinha 33 anos ou uma coisa parecida, e parecia
um garoto de 18 anos. Vinha vestido como um rapazinho, tinha uma cara, tinha todo o aspecto de um rapazinho. Ela era francesa, era homossexual, vivia com uma outra rapariga francesa, viviam em Lisboa, onde tinham feito uma pequena empresa de computação. E ela vinha porque queria mudar de sexo. E, portanto, a propósito disso, falámos de muitas coisas e até houve coisas muito interessantes. Naquele período de 6 meses que ela veio às sessões, e o problema final dela era que ela queria ser homem, queria mudar de sexo, e a mulher que ela amava dizia: se tu mudas de sexo, eu não fico contigo, porque eu sou homossexual. E isto mostra que a gente, de facto, somos diferentes, não nos podemos... E eu acho que a questão do género é, efetivamente, uma questão... Eu confesso que eu nunca estudei muito a fundo a teoria do género, mas não me convence, assim, a priori, e acho que é uma forclusão da diferença, e, nomeadamente, uma forclusão da diferença sexual, que continua a existir, que não é anatómica, que não é biológica, que é humana, ou seja, que é do nome. Lacan falava muito do nome do pai, é os nomes do pai, depois, no fim, é isso. Eu fui nomeada menina ou menino. Posso depois fazer disso o que eu quiser. Hoje em dia, a ciência faz milagres. E aquilo a que nós em Portugal chamamos a PMA, que eu não sei como é que se chama aqui, que é a procriação medicamente assistida, faz outros tantos milagres, não é? A gente... E tudo isso, o problema não é que a ciência faça milagres. O problema não é que a ciência possa nos transformar de homens em mulheres ou de mulheres em homens, que não transforma. Transforma-nos em transgénios ou não sei o quê. Mas, ou pode fazer fecundações in vitro, ou pode fazer barrigas de aluguer, ou pode fazer toda uma série de coisas. A questão não está aí na ciência. A questão está na forma como a gente utiliza a ciência. Ou seja, o que é que a gente faz disso? Em que é que a maternidade e a paternidade se tornaram? E o que é que a gente, com as hipóteses fantásticas que a ciência nos dá hoje, o que é que nós fazemos disso? Antes de sair de Portugal, houve a aprovação no Parlamento de uma lei que permite as barrigas de aluguer, que era uma coisa que não era permitida em Portugal. E já houve um caso, houve logo uma pessoa que tem que ser aprovado por uma comissão de ética, uma comissão não sei de quê. E já houve um caso, imediatamente, estes dias, aqui atrás, de alguém que pediu e que foi aceito. E o caso é simplesmente o seguinte. Uma rapariga, que não pode ter filhos, é casada, tem o seu marido, não pode ter filhos, resolveu pedir o direito a ter um filho por essa metodologia da barriga de aluguer. E diz ela, pelo menos foi o que eu li, e diz ela que sempre adorou crianças. Quando era pequenina adorava brincar com bonecas e que sempre adorou crianças
e que, quando se casou, a primeira coisa que fez foi fazer um seguro para poder ter um filho numa maternidade privada, de tal maneira era a expectativa, e, embora devo dizer que a maternidade pública de Lisboa é a melhor do lado do sítio, mas, enfim, isso cada um tem a sua fantasia. E que não é que faltava-lhe qualquer coisa. Ela não se sentia completa. Ela sentia como que um buraco. Para nós, psicanalistas, isto diz tudo. E quem é que era a barriga de aluguer dessa rapariga? A mãe dela. Ou seja, a avó ia-se transformar, porque uma das coisas do contrato era que a verdade teria que ser dita à criança. Ou seja, aqui vemos um momento em que exatamente a questão da geração, a questão da transmissão da geração, confunde. Tudo fica um pouco confundido. Eu vou contar outra história que, antes de vir para aqui, disseram que tu podes contar. E que é exatamente outra coisa. É um casal de homens homossexuais que um deles quer ser pai. E então resolveu recorrer também à barriga de aluguer. E é outro tipo de história completamente diferente, porque ele foi ter lá com as empresas que fazem essas coisas, deram-lhe a escolher, suponho eu, pelo que eu percebi, mas não sei se estou perfeitamente clara, muito pouca coisa, só pôde escolher entre fotografias, não podia saber o nome, não podia saber quem era a pessoa exatamente. Ele escolheu uma norueguesa, sueca, já não me sei muito bem, dinamarquesa, acho eu, que vive na África do Sul. Loira de olhos azuis. E é um casal brasileiro, branco. E depois a empresa propôs-lhe uma barriga de aluguer para saber se ele aceitaria fazê-lo com aquela mulher. É uma preta retinta. E ele disse que sim, senhora, que aceitava, claro. E escusado será dizer, isto é uma parte muito bonita desta história, é que a mulher ficou impressionada que um casal de brancos aceitasse a sua barriga, tendo ela, não ousava dizer, esta cor. E, de facto, a relação humana, a relação de generosidade que se estabeleceu entre aquele pai, os pais do pai, ou seja, os avós da futura criança, que se vai chamar Alice, e essa mulher, traduz uma utilização justa e, vou dizer um nome horrível, segundo o Nobel Romiano, do que a ciência nos propõe e põe à prova. E é isto que eu penso que nós temos de dificuldade hoje na nossa sociedade, é esta questão de sermos trabalhados. Aqui foi falado, e com toda a razão, sobre a economia, o neoliberalismo, o jurídico, quer dizer, que tudo isso penetra na nossa privacidade, penetra na nossa intimidade e que nos impede, em geral, de pensar sobre o que é o subjetivo, sobre o que é a nossa vida, sobre o que é a nossa subjetividade.
eu volto um bocadinho àquilo que tinha falado ao princípio. Eu acho que isto tem a ver com a forma como nós damos hoje aos bebés e às crianças pequeninas a sua oportunidade de se constituírem subjetivamente. E acho que esta conquista que as mulheres fizeram, como diz o tal escritor, do livro qualquer coisa do trabalho, portanto, de assaltarem, de certa forma, o trabalho com toda a liberdade, que não pensaram como pôr isso, coordenar isso com a questão da maternidade e da paternidade. Ou seja, como é que nós podemos gozar daquilo que o mundo hoje nos dá, sabendo que em psicanálise nós temos o prazer e o gozo, não é? Que não são exatamente a mesma coisa, sabendo que podemos ter o prazer, como eu vejo aqui assim, já vi aqui assim, em 3 ou 4 colegas, o prazer de ser avó. Mas o prazer de ser mãe e de ser mãe, de estar atenta a essa constituição da subjetividade, de ter a liberdade de poder trabalhar, com certeza, ter um exercício profissional, seja ele qual for, mas, simultaneamente, ter esse prazer de ver a constituição do sujeito na criança, penso que é um pouco isso que está na base do tipo de sociedade que nós temos hoje e que nos pesa. Não sei que horas são. Só tem 15 minutos. Como? É bom. Isto é para acabar. Tem que concluir, Maria querida. Vai fazer o debate. Vamos acabar aqui. Pronto, vamos. Quanto tempo tem? Eu 15? penso- 15 minutos? Então, eu vou só fazer 2 colocações e já abre para o debate. Bom, a primeira colocação é que, logo que a Maria começou a falar, ela falou que é portuguesa, né? E é claro que existem diferenças culturais, mas é impressionante que, quando a gente escuta, a gente pode ver várias dessas questões colocadas na realidade do Brasil e, inclusive, de outros lugares, né? Que eu acho que é um pouco o que a globalização faz. Hoje as coisas estão muito interligadas e a gente escuta você falando que é uma portuguesa e a gente vê essas mesmas questões sendo colocadas aqui no Brasil. E aí a outra coisa que eu queria destacar, do começo da sua fala também, é quando você disse que você não é crítica, é perplexa. E eu achei muito interessante porque eu escutei e, para mim, o crítica me remeteu um pouco, talvez, uma postura, como Schopenhauer diria, assim, uma coisa de achar que viveu o auge da geração, né, do mundo, e que depois disso há uma decadência. E que talvez uma posição perplexa seja a melhor posição que podemos ter, que é a de poder observar, ver, escutar as mudanças, questioná-las, mas mantendo talvez a nossa humanidade, que é isso. E quando você falou da ciência, eu pensei nisso, não é negar a ciência, que talvez seria uma maneira de criticá-la e de negar o que é inegável hoje em dia, né? Mas sim, que uso vamos fazer da ciência? E talvez pensar de fazer um uso da ciência a favor da humanidade, para produzir mais humanidade, e não sermos instrumentos não humanos da ciência, que é objetificado, que é o que muitas vezes a gente vê no mundo, né? Mas é claro que a gente pode subverter de uma maneira que a gente use a nosso favor o que a ciência tem a oferecer para produzir humanidade. E destacando, né, na sua fala que o humano é o ser que fala,
e fazer da fala nosso instrumento de humanidade, talvez é isso que a gente ainda resista, sendo perplexo e questionando, tentar manter a humanidade mesmo numa sociedade que a gente vê cada vez mais imagética e em que as redes sociais mostram que as palavras são cada vez menos presentes e as imagens dominam. E aí eu vou... Bom, e se você quiser comentar, mas eu gostei muito da sua fala e destaquei fiz essas pontuações. E vou abrir, então, para o debate. Maria, queria te agradecer muito a sua vinda e a sua fala. E eu vou destacar 2 pontos do que você nos trouxe aqui, que eu acho que são importantes, e deixar também os outros colegas, as outras pessoas fazerem as suas perguntas. Primeiro, também tocar nesse significante que você trouxe, se criticando dentro da sua fala, que não se tratava de crítica, mas de perplexidade. E eu gostaria que você falasse um pouco melhor por que você se corrigiu, o que você escutou dentro da tua fala quando você trouxe isso. Porque eu escutei o que eu vou te dizer agora, quer dizer, a questão do perplexo, que remete a um sem palavras. Para mim, a perplexidade tem a ver com algo diante de mim que eu não tenho palavras para nomear. E o que não tem nome não existe, não é mesmo? E, por isso, me invade como vazio, um vazio que vem de fora. E aí, daí a necessidade de encontrar um nome, de buscar uma forma de entender, de dar nome, dar existência àquilo que me causa perplexidade. Esse significante me pareceu importante dentro da tua fala. Eu gostaria que você pudesse explorar um pouco mais aqui, né? E a outra coisa que eu acho que é muito interessante que você traz é essa questão da diferença, a diferença sexual de uma outra maneira, inclusive de uma outra maneira que os psicanalistas, nós psicanalistas, colocamos. Você traz a diferença num sentido do absoluto da diferença, né? Inclusive, não pensando mais, e aí você falou sobre o olhar masculino e a compreensão da psicanálise, foi uma frase que você colocou, que eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho isso fundamental na sua palestra. Darlene, ali. Só eu um minutinho, já que eu estou aqui do lado. Eu gostaria de saber uma coisa. Esse momento inumano do Brasil, que está levando os brasileiros a Portugal, como é que os psicanalistas estão vendo essa invasão brasileira em Portugal? Há algum tempo, um certo momento ou outro, mas já tem algum tempo, que eu ouço alguns psicanalistas falarem, e pelo menos como eu escuto, com uma crítica. Eu escuto assim, pode ser que agora, com a ajuda do significante perplexidade, Mas, enfim, é uma crítica no sentido de que a mãe não fica com o bebê, como bota a criança na creche tão cedo, como fica com o celular na mão o tempo todo, como agora a gente não telefona mais para as pessoas e manda mensagem, tudo escrito, codificado e tal, e como. Bom, também, em alguns momentos, não é uma pesquisa, mas é um conhecimento, os cientistas que tratam da clonagem, essa questão, não ainda no humano, pelo menos que se divulgue, não está no humano, mas da clonagem, da possibilidade de criar, né, de fazer um ser. Eles dizem sempre com muita clareza que há um limite para a possibilidade de clonar um outro humano. E esse limite... Clonagem. Clonar. Sim. E esse limite
pelo menos do que eu tenho visto, não está nem na inteligência, mas na afetividade, né? Então, como é que eu entendo isso? Pensando, às vezes eu fico um pouco assustada pensando que vamos todos, ou já estamos, no maravilhoso mundo novo de Aldous Huxley. Um pouco assustada. Hã? Admirável, maravilhoso, sei lá. Então, às vezes eu fico pensando isso. Mas, bom, para concluir, o que você pensa? Porque é irreversível. O celular na mão... Peraí, meu filho. O celular na mão da criança é irreversível, os apartamentos pequenos é irreversível, a mãe que vai trabalhar cedo, isso é irreversível. Poderíamos, à luz até da ciência de clonagem, enfim, toda essa parte da ciência bruta, pensar que a gente vai ter novas subjetividades, ou se trata da questão da subjetividade que vai resistir a qualquer admirável mundo novo. Sou eu? Vamos seguir isso. Muito obrigada por sua fala, Maria, gostei muito. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco melhor sobre essa exigência dos direitos já, né? Esse imediatismo que é uma tentativa de expulsar o real, né? O impossível. Faltar alguma coisa se transforma numa reivindicação de algo, não é? Possível de comparecer no campo da realidade. E eu achei muito interessante você dizer que é uma forma de não abordar o real pelo simbólico. Eu acrescentaria pelo imaginário, talvez, então, o uso que se faz da ciência, não é? Justamente é esse imaginário que toma o lugar do simbólico, e me veio à cabeça o texto do Lacan, primoroso, Função e Campo, da fala e da linguagem, não na psicanálise, mas no mundo, né? Talvez esse ponto seja essencial, no sentido de que a transmissão da humanidade, não é? Que põe na cena esse inumano, no sentido... Lyotard traz em dois sentidos, na verdade, inumano, né? Um que se aproximaria da desumanização, né? E o outro que seria justamente uma resistência à desumanização, não é? Como é que a gente pode resistir a isso, que é, na verdade, a falência desse simbólico, né? E eu confesso que não chego a ser pessimista, não é? Porque eu acho que se eu perdesse o meu entusiasmo e a alegria de viver, eu poderia me considerar pessimista, mas não perco. Então, mas, ao mesmo tempo, não é? Eu vejo, de fato, tempos sombrios, sabe? E as resistências muito poucas. A clínica tem mostrado isso, né? A dificuldade dos sujeitos, justamente, muito frágeis, né? Em resistir a essa desumanização. Né? Em primeiro lugar, obrigado, Maria, pelo que você trouxe para a gente, foi excelente. Eu queria pegar um gancho na questão que a Teresa Nazar trouxe e queria pedir a você se você poderia falar um pouco mais dessa questão que você trouxe sobre a foraclusão da diferença. Porque essa palavra foraclusão, ela nos remete a uma questão que podemos pensar em termos de algo da ordem de uma psicose. Então, quando você coloca essa foraclusão da diferença, seria por aí que eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque ficou uma interrogação para mim, tá? Pode falar, então. Maria, queria também te dar parabéns por sua fala belíssima e que tanto contribuiu aqui com as nossas discussões, né? Eu achei muito bonito você tocar, né, nesse tempo, né, da formação de um sujeito, né? É claro que quando você abordou esse aspecto, você tinha em mente não só o tempo cronológico em jogo, mas o tempo lógico, ou seja, o tempo para cada um.
o tempo em que cada um se constitui, né? E aí, pegando o gancho da Darlene, que eu também fiquei às voltas com essa questão do instantâneo, do imediatismo, né? O que eu penso é que a psicanálise ela tem um discurso e uma prática que faz resistência a esse instantâneo, né? Por isso, cada vez mais, ela é marginal. Por isso, cada vez... A psicanálise faz... a sua prática e o seu discurso faz resistência a esse instantâneo. Por isso, cada vez mais, a própria psicanálise é marginal, né? Hoje há um movimento de se tentar tirar da psicanálise, extrair da psicanálise a sua teoria, como se isso fosse possível, né? Se extrair do campo da psicanálise a sua teoria e banir, excluir a sua prática, como se isso fosse possível. Quer dizer, o fato da psicanálise hoje ser marginal nesse sentido, né? Ela não responde mais às demandas imediatistas instantâneas, né, da sociedade, não me parece mau negócio. Eu acho que é desse lugar que a nossa posição de resistência deve persistir. Não sei se... né? Mais pergunta? Eu não sei quem levantou. Tem Cecília. Bem, eu começo agradecendo a fala da Maria, que foi muito prazerosa de ser escutada, né? E quero apenas fazer um comentário, né? E cada vez mais eu percebo que a transmissão da psicanálise se enriquece na medida em que a ela vem incorporado uma dimensão de depoimento. E eu senti muito isso na sua fala, desde o começo. A sua cena na sala de jantar, o seu choro, o teu pai se levantando e te perguntando, mas o que é que acontece? E que você respondeu, é que ninguém gosta de mim. Então, eu lhe escutei vendo esta cena, e em alguns momentos eu a reencontrei. E cheguei a comentar com Bate. Maria, quando fala, de vez em quando, a fisionomia dela toma uma dimensão infantil. É como se eu visse a menina no seu sorriso. E isso, para mim, fortalece essa certeza de que nós, cada um de nós, não podemos nos descolar da teoria que falamos. Não sei se transmito o que eu quero, não? Eu vou acabar falando. Antes de começar, eu queria lhe dizer que estava aqui a dizer à minha interlocutora que gostaria bem que você também tomasse a palavra, porque diz coisas muito finas. Muito obrigado. Então, eu fiquei aqui hesitando bastante, porque o que me ocorreu é algo em que eu penso há algum tempo, mas eu não tenho assim muita fundamentação teórica, é uma hipótese, mas vem em função desta questão da diferença. E depois, então, que o Plínio marcou a questão da fora-oclusão da diferença, eu digo, bom, isso pode ter muito a ver, pode inclusive ser que eu esteja aqui, eu próprio dele, não é? Que eu acho que é uma questão crucial, mas que eu não vejo muito, eu não sei, eu não me lembro de já ter lido em algum lugar, não é? Qual é a origem do conceito de diferença enquanto tal? De onde surgiu isto, não é? Por exemplo, se eu vejo ali uma garrafa e um copo, eu digo assim, são coisas diferentes. Mas eu só posso dizer isso porque o conceito de diferença já está instaurado em mim, já está inscrito. Sem isso eu não poderia. Quer dizer, seriam coisas que nem seriam diferentes, seriam apenas coisas individuais. Não haveria uma relação de diferença, não é? De onde surge isso? Eu imagino há algum tempo que isso só pode surgir da diferença sexual. Da diferença sexual.
como Freud sacou magistralmente. Porque seria assim, só a partir de um fundo de identidade, eu não digo de igualdade, que é outra coisa, não é? Só a partir de um fundo de identidade é que algo pode surgir como diferença. Então, se nós pensarmos num bebê e numa bebê, quer dizer, não há coisa mais parecida com um bebê do que uma bebê, não é? Não há coisa mais parecida. Se estão ali os dois de fralda, você não sabe quem é ele e quem é ela. Você só vai saber porque, no fundo daquela igualdade, vai aparecer algo de diferença. Então, essa é uma diferença que, por assim dizer, se impõe. E que ela vai ser formulada, num primeiro momento, como denegação, que é aquilo que Freud vai colocar como a fantasia sexual infantil da premissa universal do pênis. Então, é apenas uma ideia que, de repente, eu digo aqui, pode ser um bom momento para colocar, porque se está falando da diferença entre psicanalistas, é uma coisa que eu coloco mais para reflexão. Pode ser que isso seja um puro delírio, mas pode ser que isso tenha, digamos assim, uma base. É a partir daquela identidade que algo, digamos assim, salta aos olhos. Como diferença, e o primeiro momento é de denegar. Eu sobre isso já agora diria uma coisa, mesmo sem interromper mais ninguém, que é o seguinte, que eu não falei, mas que é que essa diferença que salta aos olhos, não salta aos olhos fundamentalmente como diferença biológica, mas salta aos olhos como desejo dos pais também. A forma como, se a gente pensa, uma mãe que muda as fraldas a um bebê ou que lhe dá banho, não muda as fraldas e não dá banho da mesma maneira a um rapaz ou uma rapariga. E quando uma rapariga dos tais 6 meses, 8 meses que o Lacan fala, se vê ao espelho e se aliena naquela imagem completa, quando um rapaz ou uma criança se aliena, a rapariga não se aliena da mesma maneira. Porque sem saber, ela sabe que tem uma coisa que não se vê. Porque isso lhe foi transmitido assim, da forma mais normal, ao tratar dela. E, portanto, ela sabe, não sabe, como eu estou a dizer agora aqui, não é? Mas isso vai ficar marcado nela para sempre. Depois disso, como eu disse há bocado, a gente faz disso o que quiser. Mas, entretanto, isso está lá. E essa transmissão só pode se dar assim, de modo diferente, porque a diferença já está, exatamente. E a minha questão era a origem da diferença enquanto tal. Exato. Isso é como a fala. Como é que a gente sabe como é que ela começou? Nunca saberemos. Agora, 10 minutos para responder a todas as perguntas. Todas as pessoas, claro. Pode responder. Posso começar? Bem, então vamos começar pelo perplexo. Você disse aí uma coisa que eu não tinha pensado, Teresa, sobre a questão do perplexo lhe aparecer como um nada que faz intrusão. Eu fui um bocadinho mais modesta quando falei de perplexo, porque a minha ideia do perplexo também tem a ver com o seguinte. Eu, como já sou muito velhota, e, portanto, e não só sou muito velhota, como nós temos um país que é um país do silêncio. Portugal é um país do silêncio. É um país do silêncio e há 3 etapas fundamentais nesse silêncio. A primeira é as descobertas. As descobertas, não se podia dizer o que se tinha visto, por onde se tinha ido, o que se tinha passado. Tudo aquilo era segredo. E, portanto, começou logo aí a criar-se
uma mentalidade do segredo. Portugal era um país muito pequenino e tinha imensos concorrentes ali na Europa. Portanto, tudo tinha que ser. A segunda coisa, o segundo momento foi a Inquisição. 250 anos de Inquisição em que não se podia dizer nada, porque tudo traía tudo. E, portanto, ficou uma espécie de coisa de que ainda não se fala praticamente. Há um livro muito bom sobre a Inquisição de um historiador, José António José Saraiva, aliás, sobre a Inquisição. Mas, de facto, é uma coisa de que, à parte disso, não se fala. Porque foi qualquer coisa que ficou como um interdito. Não foi uma coisa que tivesse nascido espontaneamente de Portugal, foi qualquer coisa que lhe foi imposta e que funcionou melhor que em Espanha, que tinha imposto. E isso, portanto, foram anos sem fim, tudo isso. E depois, já no meu tempo, foi a época do Salazar. O Salazar não teve uma ditadura violenta. Claro que houve pessoas que morreram, alguns comunistas, houve perseguições, houve exílios, houve essas coisas, houve uns campos parecidos com campos de concentração, 1 ou 2, mas a violência comparada com a violência da Espanha não tem nada a ver. Não foi preciso essa violência. Mas a forma de opressão era da fala. Não se podia dizer nada. A censura era absoluta, estúpida, aliás, em geral, como são todas as censuras, não é? Mas, e portanto, Portugal é um país que, quando foi a Revolução dos Cravos, descobriu a palavra. Quer dizer, e isto vem a propósito do perplexo, porque eu não vivia em Portugal entre os meus 21 e os meus 36 anos. E portanto, tive outras experiências diferentes, sobretudo como mulher, porque homens havia muitos que tinham emigrado, havia muitos que tinham fugido à tropa, muitos, e muitos exilados políticos, mas mulheres havia menos. E, de facto, eu fiz uma experiência e isso deu-me uma capacidade de intervenção diferente, porque como eu, além disso, era analista, ouvia o que se dizia de uma maneira diferente. Mas eu estou-lhe a dizer isto para lhe dizer que eu venho de um mundo que eu não sei como é o Brasil, mas o Brasil é muito diferente, mas que na Europa não existia. Quer dizer, eu venho de um mundo que fez, desde 40 anos para cá, e sobretudo a partir de 86, da entrada na Comunidade Europeia, uma mudança de costumes, de pensamento, de tudo, imensa, que os outros fizeram em 200 anos. Nós fizemos naquela altura. E, portanto, eu às vezes penso, o que é que tu sabes disto? Isto são coisas da modernidade e tu vens de outro mundo. E a minha perplexidade também tem a ver com isto. Eu não quero fazer afirmações sobre situações das quais eu posso estar enrolada a partir da história do meu país e da minha história pessoal. Eu acho que, relativamente à diferença, já o nosso colega disse aquilo que havia a dizer, e de facto, como é que começou esta diferença. Porque eu tinha escrito aqui no meu texto, em algum lado, quando um animal, um macho, se lança sobre uma fêmea, falo de forma instintiva, e obviamente que não sabe que vai procriar.
E nós, de facto, a sexualidade, eu não cheguei a falar da sexualidade, mas a sexualidade está ligada à questão da diferença sexual. Mas a sexualidade hoje é a mesma coisa. Uma das grandes conquistas científicas da nossa época foi a contracepção, pela qual eu me bati. Sei lá, toda uma série de coisas que, de facto, nos permitem ter filhos de outra maneira. Agora é preciso saber de que maneira. E como. Eu tenho uma neta, eu vou-vos dizer muito do que eu aprendi nestes últimos anos, foi pelo facto de que, de há 9 anos para cá, eu tive que me ocupar dos meus 3 netos, por problemas dos pais, vieram para a minha casa e eu tive que me ocupar deles. E aprendi imenso, porque eles têm idades também muito diferentes, e aprendi imenso. Estava eu a dizer que, isto tudo veio a propósito de eu dizer que da diferença, da sexualidade. Uma das minhas netas, uma que tem agora 16 anos, aí aos 15 anos eu descobri que ela andava a tomar uma pílula. E chamei e disse, olha, Catarina, tu não tens querido ir à ginecologista, que eu te tenho proposto, que tu vás a uma ginecologista, não tens querido ir, mas eu vi que tu estás a tomar a pílula e agora acho que deve ser a altura de ires e de saber o que é que estás a fazer. E lá foi a um serviço, por acaso bom, que há em Lisboa, público, para adolescentes, e deram-lhe um contraceptivo que eu nem sabia que existia, que se chama implante, não sei se existe aqui, e que é uma coisa que se mete num braço e que fica durante 5 anos e que é miraculoso, não há perigo. Eu, quando ela me disse isto, ao princípio achei até que era bom, escusava de me preocupar mais com as coisas dela. Mas, passados uns dias, eu pensei, mas isto vai dar cabo da sexualidade dela. Porque é uma sexualidade de uma adolescente que não tem por detrás, de uma adolescente ou também de adultos, a não ser quando a vida já está um pouco estruturada, que nestes inícios não tem por detrás essa questão da eventual, do prémio ou do castigo, conforme a gente o tomar, de poder de poder engravidar. Portanto, eu penso que esta questão e que é vista, evidentemente, de uma forma muito diferente pelo homem e pela mulher, mas que é uma questão dos dois. É uma questão dos dois. E da relação na diferença sexual. A questão da invasão brasileira. Eu estou, sobretudo, entusiasmada com a tal invasão judia que aí vem. Há uma série de judeus, 8.000 judeus que pediram nacionalidade portuguesa. A comunidade judia em Portugal é minúscula, porque eles não queriam tornar-se notáveis, não queriam que se desse por eles, portanto, desaconselhavam toda a gente a inscrever-se, mas agora que anda toda a gente a querer vir para Portugal, há 8.000 judeus que pedem nacionalidade brasileira, vindos da Turquia, de Marrocos e de Israel. Portuguesa. E eu pensei que isto traduz qualquer coisa de muito importante para a nossa cultura, porque eles vêm na base de provas concretas de que foram daqueles que foram expulsos ou fugiram no século XV, no fim, 1497 e por aí. Portanto, século XV, princípio de XVI. Tem razão, porque nem todos. E eu acho que isto vai trazer qualquer coisa de novo. Os brasileiros é diferente, porque eu vou-vos dizer uma coisa que é vista completamente de fora, não sei que coisa é que tem. Eu sempre me fez impressão, eu via pela primeira vez a Brasil aos 30 anos. Faz 30 anos. E quando eu vim ao Brasil, foi sobretudo, foi convidado pelo Magno,
que desapareceu das minhas vistas, não sei dele, mas já me contaram um bocadinho a bocadinho. E, portanto, foi para trabalhos de psicanálise, mas eu também vim 2 ou 3 vezes por razões políticas. E contactei, nessa altura, com o Brizola, estava cá na altura em que foi o impeachment do Collor. Quer dizer, vi várias situações políticas aqui no Brasil e sempre tive a sensação que um dia isto rebenta. Porque, por muito bons que sejam os políticos, mesmo socialistas ou não sei quantos, todos têm um nível de vida que não tem nada a ver com o resto do país. E que é impensável na Europa. Enfim, também há, mas não na profusão, apesar de tudo que havia aqui. E eu sempre achei que isto um dia rebentava. E eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque eu não sei porque é que os brasileiros estão a ir para Portugal. Se é para fugir a esta explosão, e aí não sei se será muito bom para nós, ou se é porque efetivamente têm um projeto de vida que implica saírem daqui. Portanto, esta é a minha... Quanto aos psicanalistas, porque entre os milhares de brasileiros que estão a vir para Portugal, há alguns psicanalistas, há alguns que trabalham connosco, por enquanto ainda não é fácil. Enquanto ainda não é evidente. 3 minutos. Bom, eu relativamente, vou ser então bastante rápida, relativamente à questão do clonar, do telemóvel, etc. Relativamente à questão do clonar, eu vou lhe dizer, não me preocupa nada. E não me preocupa nada porque eu acho que é uma coisa impossível. Duas tais coisas que há um real do humano que você não pode clonar. E, portanto, vão brincar imenso sobre isso, mas não vão conseguir isso. Quanto à questão das telecomunicações, dos médias, do facto de que as coisas, há uma apresentação e já não uma representação, e os mídias nisso são, de facto, fatais, eu também penso que é uma questão, e nisso você dizia, de facto, a psicanálise, os psicanalistas têm essa sorte de trabalhar num campo em que fazem aquilo que é preciso fazer. Ou seja, ouvir, escutar a fala, permitir que as pessoas falem e que se deem conta. O meu neto mais novo, sempre que está em casa, está agarrado ao computador e aos jogos que ele faz com os amigos e mais não sei o quê. E ele teve uma vida difícil, mas é um miúdo inteligente e é um miúdo... Eu digo isto porque acho que é assim, não sei se me engano, mas eu penso que o facto de eu sempre lhe ter permitido de falar de tudo o que foi difícil para ele na relação com os pais, ele fazia-me perguntas e eu respondia, eu fazia perguntas muito curiosas, como as crianças fazem, aliás, não era especial. Uma vez ele disse-me, são só 3 minutos, uma vez ele disse-me que... vó, o que é que tu gostavas mais? O que é que tu gostas mais? Dos tempos de antigamente ou dos tempos de hoje? E eu tentei desviar um bocadinho a conversa, íamos no carro e eu levá-lo à escola, e ele insistiu na pergunta e eu disse, eu gosto muito do que sou hoje, do caminho que fiz, de onde cheguei, etc. Mas gostava muito dos tempos de antigamente, sabes? E ele faz um silêncio e diz assim, pois é, os tempos de hoje são o teu futuro e o meu presente. Tinha 8 anos. E eu acho que esta questão dos telemóveis e das coisas é a mesma coisa. Quer dizer, se a gente falar com as crianças, eles aprendem. Ele também, foi ele que, anda ali agarrado ao computador, ele fez um trabalho sobre si próprio, sobre a sua relação com os seus pais, sobre a dificuldade toda que ele teve. Ele fez um trabalho sozinho. Sozinho.
E um dia destes eu disse assim, Diogo, mas tu andas sempre aí agarrado ao computador. Vó, deixa, é para esquecer um bocadinho. E, portanto, eu penso que, como eu dizia há pouco, a gente serve-se das coisas da melhor maneira. E algumas coisas atingem-nos sem a gente querer, outras a gente consegue. E falta a questão dos direitos já, que eu acho que também já está respondida na questão, já foi dita, mas eu queria acrescentar uma coisa sobre isso dos direitos já. É que, em política, eu dou-me conta de uma coisa. Enquanto que a direita se bate, a direita, entre aspas, e a esquerda, entre aspas, enfim, isto é aos nossos chavões antigos. Enquanto que a direita se bate pelos direitos dos neoliberais, ou seja, se bate para que o indivíduo seja um chato, para que o sujeito seja um chato. A gente só quer indivíduos que possam contar e que possam trabalhar e que façam não sei quê, que eles sejam sujeitos, que chatice. Não é? E a direita bate-se por isso, pela liberdade dos ricos, do capital, de tudo. E a esquerda bate-se, faz o trabalho sujo, ou seja, bate-se de uma forma pelos direitos já, dando o colchão do neoliberalismo. A esquerda não pensa na forma como se bate por alguns direitos. Pronto, era o que eu queria acrescentar ao que tinha dito aquele